Livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de hoje vai ser uma mensagem não tão longa, mas porém objetiva. A mensagem está intitulada assim: aplicar os vossos corações em vossos caminhos. Aleluia. Vamos ler? A glória desta casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Podem sentar. Sou grato, como já disse, pelos servos do Senhor, por todos os obreiros aqui presentes, por todos os irmãos aí também na vida da igreja. Muito bem. Ageu, nós não sabemos muito sobre Ageu, mas em uma época, Ageu começa a profetizar em uma época de indiferença, em servir ao Senhor era algo comum. O profeta Ageu desafiou o povo de Deus a aplicar o coração nos caminhos de Deus. Nos dias de Ageu havia sido uma parte do povo retornado do cativeiro, retornado a Jerusalém, após 70 anos de exílio em terras estrangeiras. De início começaram a reconstruir o templo do Senhor, porque na igreja é assim, irmãos, a igreja tem dois grupos de pessoas: tem os empolgados e tem um grupo de glória a Deus. Os empolgados são aquele grupo que começam a fazer, mas não termina. Agora, aquele grupo de glória a Deus, ele sempre está na igreja. O grupo de glória a Deus, ele tem sempre a agradecer aquilo que Deus fez. O que Deus tirou ele do pecado, o que Deus tirou ele do cativeiro de Satanás, onde era bebida, onde era droga, até mesmo uma situação de depressão. Agora, de início começaram a reconstruir o templo, na empolgação, acabaram de sair do cativeiro, eles queriam um lugar para adorar a Deus. Mas logo em seguida, caíram numa apatia, num marelão, numa situação de desânimo, porque é assim, muitas vezes a gente está numa situação de conforto, a gente começa a desanimar. Quando a gente está na prova, a gente acha o direito de buscar Deus, de buscar uma redenção para a nossa vida. A gente está desempregado, a gente vem na casa do Senhor todo dia, a gente faz propósito com Deus, a gente clama ao Senhor e o Senhor nos atende, o Senhor nos abre portas. Depois das portas abertas, nós achamos que servir a Deus não é mais interessante, e na casa do Senhor não é mais prioridade na nossa vida. Por isso que no livro de Juízes, toda vez que Deus levantava um libertador para dar uma vida boa ao teu povo, mas logo assim ele caía em pecado, Deus levantava pessoas para fazer de Israel cativo. Mas Deus é Pai. Deus se levantava do trono dele, em compaixão levantava outro libertador, libertava o povo dele, e o povo dele começava sempre a contrariar os mandamentos de Deus. Sempre foi assim. Com esse povo não foi diferente. Mas Deus levanta Ageu com uma mensagem para despertar o povo na inércia espiritual. Essa inércia espiritual era de realizar a tarefa com suas mãos, o poderoso Deus com ele, e com eles abençoaria quando fizesse dele prioridade. Aleluia! Irmãos, essa mensagem tem o seguinte propósito: de fazer o quanto Deus é importante na nossa vida, o quanto Deus esteve no trono e nós ultimamente estamos na inércia, estamos no sonho profundo. Não evangelizamos, não achamos interessante falar de Jesus ao mundo, nós não achamos interessante empunhar a bandeira de cristão, de crente remido, lavado no sangue de Jesus,
Estamos à véspera de uma eleição. Nós sabemos que Deus vai levantar uma pessoa para governar esse país. Mas também nós esquecemos de uma promessa em que ele disse há muito tempo atrás para Pedro, que essa é a igreja de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não importa quem ganha, se ganhar é Deus que levantou, se perder também é Deus que nos quer dar uma lição, porque hoje nós somos os crentes pequenos, uns crentes com pensamento tacanho. Vem um movimento aí e de repente intimida. Nós achamos vergonha às vezes de dizer a palavra, eu não aceito. Vem ideologia de gênero, vem outros costumes mais, vem outras dogmas que a sociedade nos põe, e nós acatamos tudo quietinho. A igreja primitiva, por mais que matavam o crente, sempre o evangelho era pregado. É verdade. Nós vemos muito crente hoje na igreja que, se chega a espada, ele logo desanima da fé. A luta chega tão grande para ele, mas ele esquece que ele serve um Deus maior que a luta que está na vida dele. Ele esquece que Deus sempre foi um ser que nos anima. Aqui nós temos várias mensagens de reconstrução da casa do Senhor. E que casa do Senhor é essa? É o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então é hora de nós voltarmos a reconstruir aquilo que Deus quer de nós. Nesse livro de Ageu, o povo responde a mensagem e começa a construção da casa de Deus, porque eles precisavam de um lugar para adorar a Deus. Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Depois que Cristo morreu, muitas leis foram abolidas, o véu do templo se rasgou. Aleluia, verdade. Deus nos fez promessa. Se nós formos obedientes à palavra do Senhor, Deus encherá a casa dele de glória. Eu aposto que todo mundo que estão aqui, apesar de ser uma aposta santa, não é uma aposta de dinheiro, de números, mas é uma aposta que todo mundo que tem aqui tem problema. Por pior que seja, por menor que seja a situação, mas todo mundo está aqui para buscar uma palavra, para buscar um conforto com Deus, para buscar uma alegria, para buscar a glória do Senhor. Aleluia. Esse povo aqui teve a promessa da glória. Deus prometeu também abençoar o povo dele. Muitas pessoas que estão aqui são abençoadas. Aliás, todos são abençoados. Se às vezes não são abençoados financeiramente, mas são abençoados com alegria. São abençoados com promessas que Deus dá todo dia quando está na casa dele. A mensagem de Zorobabel veio sobre bênção a gerações futuras. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não esquece do propósito que Ele tem. O livro de Ageu nos fornece data específica em que a palavra de Deus veio para o povo dele. Mais de 500 anos antes de Cristo. E a promessa de Cristo, de Deus, ainda está de pé até hoje. Se passaram mais de 3.000 anos, somando antes de Cristo com agora. E a promessa de Deus permanece de pé. A palavra dele não volta em vão. Pois ele diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai mudar. Se ele te fez herdeiro da promessa, você é herdeiro da promessa. Queira Satanás ou não impedir os teus planos, mas os planos de Deus, a palavra de Deus, o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Não importa se seja agora, se seja amanhã, ou se seja daqui a 2 meses. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O Império Babilônico veio para trazer o povo de Deus cativo, para aprender que nós não devemos
adorar a Deus só na bonança. Nós devemos adorar a Deus na hora da prova também. Nós vemos muitos profetas que Deus levantou no cativeiro, como Ezequiel. Ezequiel, enquanto ele olhava para baixo para ouvir o quebrar, o barro e a água, ele era escravo. Mas a partir do momento que ele ergueu a cabeça e viu a marca do Senhor na vida dele, se mudou. E Deus convida ele a entrar no rio do avivamento. É o que Deus quer fazer na tua vida hoje. É te convidar, é para sair desse marasmo, é para entrar no rio do avivamento. Não é para a água se tornar até o tornozelo. É para entrar mais profundo. É para mergulhar na palavra do Senhor. É para buscar o Senhor a cada dia mais. Deus não quer que nós sejamos um crente sem experiência com Ele. As lutas vêm para nos engrandecer. Às vezes o cativeiro na nossa vida vem para nós contarmos um testemunho amanhã, para nós incentivar alguém que talvez está no banco, está passando por uma situação, mas não está sem força. É importante o testemunho ser contado. Eu vejo que muitas igrejas já não contam mais testemunho, canta mais do que adora mais. O testemunho é uma adoração. A oração é uma adoração. Glória a Deus. Ageu profetizou aos exilados que havia retornado, particularmente em Jerusalém, onde o templo veio a ser reconstruído. Nós já conhecemos a história que as muralhas de Jerusalém foram abaixo, o templo foram abaixo, mas Deus se preocupa sempre, Deus sempre está encorajando alguém para levantar. O cenário da economia daquela região não era um cenário positivo, porque todas as vezes que nós saímos de uma luta, nós saímos em frangalhos, nós saímos arrebentados. Nós temos um exemplo agora, a greve que teve dos caminhoneiros. Vou usar situações atuais para nós entendermos melhor o que a mensagem quer dizer. Nós temos a greve dos caminhoneiros há algum tempo atrás. Muitas pessoas procuraram marcas no mercado e sumiram com marcas interessantes na culinária, marcas boas que às vezes tinha lá na prateleira e nós procuramos, nós não encontramos. Houve situações de mercados que ficam em escassez, em falta de produto. Devagarinho foi se repondo estoques. A mesma coisa foi com o povo de Israel. As pessoas começaram a trabalhar muito, mas só que não parecia se prosperar, recuperar aquilo que eles tinham no coração. Ageu 1:5 fala dessa situação em que trabalhavam muito e ganhavam pouco. Talvez isso que disseram não veio ainda em tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ele estava esperando por um tempo de prosperidade, antes que voltasse a sua atenção para as questões espirituais. E questão espiritual não precisa de tempo. A questão espiritual é começar agora, o hoje. Aleluia! O espírito, muitas vezes a nossa carne, o nosso corpo pode estar preso, mas o espírito não. Nós sabemos que o espírito é como um vento, ninguém segura o vento. Paulo e Silas estavam doentes na prisão de tanto apanhar, marcados no corpo, mas ele não deixou de adorar porque o espírito estava livre. Aleluia! Muitas vezes a tribulação vem e aperta a nossa carne, nos massacra, e nós amuados ali, nós não temos força, mas o nosso espírito está livre. Ninguém consegue prender o nosso espírito. Pode prender a nossa alma, mas o espírito não. O ser é diferente de estar. Você não é uma pessoa depressiva. Você está depressiva, mas a graça de Deus hoje tira tudo isso da tua vida. Você pode ser talvez um alcoólatra. Você pode estar às vezes desempregado,
mas está é por um momento temporário. Logo Deus vai te enriquecer, porque a promessa dele é certa. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Se você pratica a justiça de Deus, Deus não vai te deixar nesse limbo do inferno tão para sempre. Glória a Deus. O que Deus quer te colocar é num lugar de excelência para contar o que você passou, mas não para você ficar. O templo era um sinal da casa de Deus, onde tem a presença de Deus. Nós vemos Moisés há algum tempo atrás, que tinha que ter a arca da aliança, como Davi tinha. Não precisa mais. A presença de Deus é dentro de nossa vida. Nessa época aqui era o templo. Construir o templo deles era tão importante, que significava que Deus voltaria a habitar nele. Mas Deus era estar cansado de habitar em templos feitos por mão de homem. Certa vez, Pedro conversando com Jesus, ele disse que derrubaria o templo em 3 dias. Em 3 dias ele se reergueria. Pedro não entendeu talvez que seria a morte de Cristo, o sacrifício na cruz feito por ele, por nós. Hoje, somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós servimos um Deus ativo, um Deus vivo, um Deus que Ele prova toda hora a vivacidade dele em nossa vida. Ageu aqui enfatizava que quando Deus estava ativamente envolvido com o mundo, Deus ele dava todas as diretrizes para o povo dele. O povo dele estava no cativeiro, mas Deus levantou Sírio para libertar o povo dele. Às vezes, o nosso cativeiro está tão ali, fácil de nós sairmos. O libertador, às vezes, está no nosso lado ou na nossa frente, mas nós não percebemos isso, porque nós nos abatemos por coisa tão pequena. Nós não vemos o tamanho da grandeza do nosso Deus. Aleluia. Nós vemos aqui que Deus, no livro de Ageu, Deus dá uma promessa de enviar. Deus dá uma promessa de encorajamento. Deus dá uma promessa que Ele pode destruir as nações, mas que também Ele pode reter as bênçãos da nossa vida. Glória a Deus. Deus nos dá a promessa que Ele nos enche com a glória dEle. Deus também, Ele dá a promessa de que nos escolhe. Deus deu a promessa que nos abençoa, e olhando hoje para nós, como somos abençoados em relação àquele tempo, mas também como somos pecadores daquele, pior do que aquele pessoal daquela época. Aleluia. O poder de Deus, quando Ele escolhe, Ele quer dizer que eu estou fazendo uma aliança contigo. Hoje Ele olha do céu e fala: filho meu, dá-me teu coração. Aleluia. Muitas vezes nós endurecemos, nós achamos que por bem não devemos, às vezes, nos se preocupar mais com aquilo que acontece em nossa volta. A dor do outro passou a ser um troféu para nós. A dor do próximo não passou a ser aquilo que Deus coloca na nossa vida, um bálsamo, um conselho para poder tirar aquela pessoa do abismo, mas nós endurecemos o coração. O coração às vezes não cabe no meio do nosso peito, de tão grande, de tão soberbo às vezes que nós somos. Nós temos os versículos aqui, que está escrito aqui: é para vós habitar nas nossas casas estucadas. Nós estamos numa situação confortável, não importa o que o nosso vizinho. Aqui nós estamos falando de casa, templo, eu. O eu está bom, mas a casa do lado, o templo do lado está destruído. É isso que Deus quer falar conosco hoje. Deus quer trazer. Se a nossa casa está cheia do Espírito Santo hoje, mas talvez a nossa do vizinho está vazia.
Deus quer que nós falamos mais do amor dele para o nosso vizinho. A promessa dele é de encher. E quando ele encheu os vasos daquela viúva, transbordou. Nós temos hoje óleo transbordando na nossa vida, através do nosso testemunho de crente. Eu tenho percorrido às vezes lugares que eu menos penso em encontrar alguém, e de repente eu encontro alguém e vejo Deus na vida daquela pessoa. Aleluia. Pelo testemunho, pelo caminhar, pelo semblante. É tão lindo observar essa qualidade. Aqui nessa época aqui, semeais muito e recolheis pouco. Não é a época que nós estamos vivendo hoje. Nós trabalhamos bastante, mas o dinheiro nosso às vezes não dá para fazer aquilo que nós queremos. É como um saquetel furado. Nós comemos, mas nós não fartamos. Nós bebemos, mas nós não saciamos. Nós vestimos e ao mesmo tempo nós nos sentimos nu. Nós sentimos frio. É o que recebe o salário no saquetel furado, a mesma coisa. Coloca aqui e vaza embaixo. Esforçar-nos, diz o Senhor dos Exércitos, e trabalhar. Deus quer que nós trabalhamos mais esse lado evangelístico. Paramos de pensar um pouco no material. A palavra de Deus diz que esse mundo é do maligno. Isso não quer dizer que nós devemos não trabalhar mais, porque o trabalho nos faz sonhar, nos faz comprar, nos faz adquirir, nos faz ganhar. Mas não é esse o trabalho que Deus quer hoje. Deus quer hoje o trabalho dentro da casa do Senhor. Nós temos o trabalho. O Ageu, por exemplo, ele tinha o objetivo de transformar esse povo em povo de Deus. Não ser escasso era simplesmente uma questão de precisar ser melhor na agricultura. Ser o melhor significava obedecer os mandamentos de Deus. Ali tinha um templo a construir, mas o pessoal começou a olhar para a liberdade e não esqueceram do cativeiro. O templo que Ageu queria era o símbolo da presença de Deus. Eles não tinham lugar para adorar a Deus. Hoje nós temos um lugar para adorar a Deus. Hoje nós evitamos construções faraônicas, mas nós temos já o templo que somos nós. Nós temos que valorizar mais isso. Igreja tem em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar que está tendo, sempre há bancos vazios. A porcentagem de crente hoje bate-se a porta sobre passeada, caminhada de cristão. Nem todos que estão ali são crentes, cristãos de verdade. Muitos vão às vezes para se alegrar, para fazer um passeio qualquer, mas quando chegar a espada, e o qual nós estamos sendo encaminhados, porque nada mais somos que ovelhas para matadouros. Eu quero ver aonde estarão os cristãos. Muitas mensagens são pregadas nesse púlpito, mas poucos são obedecidas, porque nós achamos que Jesus não está à porta, que o cativeiro nunca virá para ninguém. Nós esperamos ser arrebatados, mas haverá alguém que pagará com suor, com lágrima, com sangue. Glória a Deus. A salvação não vai ser assim para muitas pessoas no arrebatamento. Muitos de nós, eu acredito, que nós dormiremos no Senhor, mas nós temos um privilégio de ressuscitar primeiro. Nós temos um privilégio na qual Deus nos fez a promessa. O templo de Zorobabel pronunciava o ministério futuro do Messias vindouro. O Messias seria desejado em todas as nações. Esse Messias já veio, graças a Deus, e foi oferecido a nós. Graças a Deus nós estamos aqui, porque o povo dele o rejeitou, e até hoje eles ficam esperando nascer bezerrinho vermelho, eles ficam levando carneirinho para sacrificar no morro, enquanto nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo.
Deus não vai voltar de novo para morrer de novo por nós. Ele já veio. Ele já deu a garantia de salvação. Ele já deu a garantia de promessa. Ele já deu tudo aquilo que nós precisamos. Basta nós não tornarmos como esse povo, ficarmos apáticos, ficarmos com aquele rosto caído, porque a palavra diz que somos muito mais que vencedores. E vencedores não é aquele que vence, é aquele que suporta a tribulação, é aquele que mesmo na luta vai dando glória a Deus, mesmo na situação de prova, ele vai glorificando e ele sabe que tem um Deus que vela por ele. Deus, ele não vai nos evitar de passar pela prova, mas ele vai nos dar força para passar por ela. Agora cabe a nós enchermos esse tempo com a glória de Cristo. Cabe nós virmos à igreja com aquela alegria em que nós fomos chamados para servir a Deus. Antes que nós não servíamos a Deus, nós éramos no mundo. As nossas alegrias era alegria passageira. Nós achávamos que éramos alegres, mas alegres por uma piada contada. Logo essa alegria se ia embora. Nós achávamos que eram felizes por muitas vezes ter a casa cheia de amigos, mas esses amigos sumiram quando a prova chegou na tua vida. Cristo não. Cristo deixou a palavra dele aqui. A Bíblia é o único livro em que nós sentamos para ler e o Espírito Santo senta ao lado para nos explicar. A Bíblia, a palavra dele, continua em pé até hoje. Esteja firme, constante na minha obra. Aonde pisar eu serei contigo. Deus está sempre animando o povo dele. Só nós que não percebemos. O profeta Ageu, nós não sabemos muito dele, mas sabemos que ele veio junto com Zacarias para profetizar para o povo judeu. É um povo de um coração muito duro, um povo que não aceitava muito a palavra de Deus nessa época. Agora, Cristo veio na cruz, morreu por nós e estamos aqui nós. Hoje somos saciados pelo Espírito Santo. Ele foi para o céu, mas não nos deixou sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo como consolador. Ele deixou o Espírito Santo como nosso ajudador. E ainda mesmo assim, nós sentimos sozinhos. Eu passaria a noite inteira contando testemunho. Ontem mesmo tive uma prova de que eu não estava sozinho. Situações adversas chegam na nossa vida. Ontem meu carro quebrou na rua e eu não sabia nem por onde começar o conserto. Fui buscar minha esposa no círculo de oração e sem querer uma peça pifou. Uma irmã deu carona para ela. Eu fiquei do lado só orando em espírito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dormir aqui na rua, não vou poder deixar o carro tudo aberto. Passa uma pessoa e me oferece ajuda. Essa pessoa tinha um auto elétrico. Ele voltou no auto elétrico para pegar folha sulfite para a filha, para fazer trabalho de escola. Tudo isso tinha um propósito naquele rapaz, para me ajudar. Deus enviou ele para me ajudar. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós passamos situações que nós não vemos a glória de Deus na nossa vida. E a glória de Deus nessa casa será muito maior que a primeira. Acabamos de ler aqui. A glória está tão grande que está explodindo de dentro de nós e nós não estamos percebendo. Nós chegamos na igreja e nós negamos às vezes um glória a Deus. Nós chegamos na igreja às vezes negamos dizer: Senhor, Tu é bom para mim. O quanto Deus nos livrou de acidente assim que nós saímos da casa. Deus nos livrou do elevador. Deus nos livrou da enfermidade. Deus nos livrou de posar na rua exposto ao homem mau. Aleluia. Deus está sempre livrando o povo dele. Deus quer sempre, aleluia, não deixar que essa casa fique sem aquela glória tão prometida.
E se você crê, a glória do Senhor na tua vida será maior do que aquela do velho homem. Aleluia. Tu é nova criatura. Tu não nasceu para ser escravo. Tu nasceu para cantar o hino da vitória. E por que você não dá uma glória a Deus? E por que você não reconhece o Deus que você serve? Hoje você pode estar, mas você não é. Você é ser semelhante a Deus. Você é imagem e semelhança do Altíssimo. Vamos parar com essa vitimização. Como disse lá no livro de Jeremias, você foi criado para andar junto com cavalos árabes. Você não foi criado para andar com pangaré. Você não foi criado para andar no trote do cavalo manco. Tem um ditado: não importa se na tua vida alguém falou que você não vai ser ninguém. Não importa se na tua vida você se sente um fracassado. Você acha que você nasceu para brilhar. Aqui eu deixo uma palavra de Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não esqueça isso. Quando você se sentir pequeno, você se sentir fraco, o poder de Deus se abunda na tua fraqueza. Na tua fortaleza, o poder de Deus não significa nada. A palavra de Deus fala: diga ao fraco que sou forte. Você não precisa andar de cabeça baixa. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Que o Espírito Santo fale melhor em cada vida. Fique de pé, igreja. Vamos orar. Aleluia. Coloca as tuas fraquezas. Se você está vazio, peça para Deus te encher. Deus está aqui. Deus pode te batizar com o Espírito Santo.